96º dia. Deuteronômio 33. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: O Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom e do monte Parã. Brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhe deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido, quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Moisés disse isto a respeito da tribo de Ruben: que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isto que Moisés disse: Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: Ó Deus, tu deste a Tumim e Urim, os teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá, e perto das fontes de Beribá discutiste com eles. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais, e do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte, que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles, José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e de Issacar, foi isto que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor, quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali.
As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Aser, ele disse: de todas as tribos, Aser é a mais abençoada. Que o povo de Aser seja muito querido pelas outras tribos e que nas suas terras hajam muitas oliveiras. Que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus. Forte e majestoso, ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro. Vive em paz, numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você, Israel. Os seus inimigos se ajoelharão, pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Deuteronômio 34. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali, nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez, com grande poder na presença do povo de Israel. João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro.
Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois, por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou. Como dizem as Escrituras Sagradas: Povo de Jerusalém, não tenham medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então, os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à vida neste mundo ganhará para sempre a vida eterna e verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso
para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele, e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz desta pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer.